Começa agora a Hora Mundial. E nesse vídeo nós vamos saber o que acontece de fato com o brasileiro, o imigrante, naquele dia a dia do trabalho, no embate, no convívio com os amigos, no convívio dos patrões, enfim, qual é o contexto dessa vivência em terras americanas. Um brasileiro que viveu toda essa experiência de ser imigrante revela de fato o que acontece, coisas que você não sabia. Vai saber através da Hora Mundial. Entreguismo? Não. Pelo contrário, é a realidade dos fatos que esse vídeo coloca para você ter uma noção do que é viver como imigrante nos Estados Unidos. Vamos nessa? Como convidado da Hora Mundial, o Silas André. Quem é ele? É um brasileiro mineiro da cidade de Poços de Caldas, uma cidade que fica no sul de Minas Gerais, conhecida como a cidade dos imigrantes, assim como o governador Valadares, que mais exporta imigrantes para os Estados Unidos. E o Silas viveu durante 13 anos lá na cidade de Mount Vernon, no condado de Westchester, em Nova York. Tem histórias incríveis, fatos verdadeiros. O que de fato acontece com o imigrante? Quais os desafios? Afinal, o brasileiro é um bom companheiro fora do país? Vamos saber disso nessa entrevista. Silas André, obrigado pela tua presença aqui no Hora Mundial. Silas, você morou então 13 anos nos Estados Unidos. Você trabalhou com o que lá? Trabalhei com pintura, trabalhei de caminhão de mudanças, né? Fazia mudanças nos Estados Unidos. E por último, depois eu estava trabalhando de vendedor de supermercados, em farmácias, entendeu? Aquelas redes de farmácia dentro de Nova York. Certo. E por exemplo, para você trabalhar como vendedor, você tem que dominar o inglês, quer dizer, esse é o principal desafio, ou seja, um desafio primordial de quem chega lá falar inglês, não é? Senão fica refém. Não falou inglês, fica refém, não é isso? É verdade. Tanto é que era difícil pra gente que é um pouco mais velho. As crianças aprendem rapidinho inglês. E a gente trabalhando só com brasileiro, você não aprendia muita coisa. E quando eu fui trabalhar, que eu tinha a driver license, e a driver license é a carteira de motorista. E eu tinha que, como vendedor, chegava para conversar, para oferecer meus produtos para o americano, eu falei, não é possível. Eu chorava. Eu não sabia o que ele estava falando, falei, não, será que ele está me xingando, alguma coisa assim? E eles tem muito americano bom, tiveram paciência comigo, me ensinaram a falar inglês. Quer dizer, a partir do momento que você falou inglês, você deixou de ser refém. Deslanchei. De depender, porque a dependência é terrível ali naquele país. Eu não falo inglês, você precisa do outro, para chegar onde você precisa. Agora, nesses anos, 13 anos, entre tantos desafios, por exemplo, o que você pode falar, por exemplo, ser brasileiro, viver ali dentro daquele país, como é que foi para você tudo isso? O que é ser imigrante nos Estados Unidos? Olha para aquela câmera ali. Ser imigrante, sabe, parece que é ficar sozinho no escuro. Por quê? Porque você tá lá, você tá irregular. Não é que eles te pegam você na rua, não. Você precisa de uma carteira de motorista, você não consegue. Quando eu cheguei, até ele estava aceitando o imigrante, mas depois que caiu as Torres Gêmeas, eles começaram a perseguir o imigrante. Aí começou a nossa vida de querer ter uma vida melhor lá. E você fica lá, você quer alguma coisa, mas você não consegue. Por quê?
Você não tem o social. O social é como o CPF aqui. Tudo que você vai fazer, você precisa daquele social. Então você fica, como se fala, fica restringido restrito no local. Você não pode fazer muita coisa, porque você faz número social, você não tem. E você não pode falsificar isso. Agora, só um detalhe. O Silas não tinha documentos, ou seja, não tinha um green card. Então, quer dizer, quando você não tem o documento, ou seja, você chegou nos Estados Unidos, você extrapolou seu prazo, você já está ilegal, você está ilegível no país. Mas os brasileiros continuam, trabalham, aquele famoso jeitinho brasileiro e seguem em frente. Precisa sobreviver, ganhar um dinheiro. E o Silas, logicamente, não tinha esse documento. Agora, Silas, você, nesses 13 anos, você não se preocupou em ter o green card? Era uma coisa que você tinha um projeto de voltar para o Brasil? Porque o que acontece com esses brasileiros que não chegam ao documento? É muito difícil, o advogado é muito caro, o que acontece? Walter, até eu tinha vontade, sim, de ter o green card. Só que, na época, eu tinha casado aqui, fiquei muito pouco tempo casado. E aí isso aí não tive assim condição, porque eu queria casar lá nos Estados Unidos mesmo, mas eu não tive condição, porque eu ainda estava sido como casado aqui. Mesmo o tempo que eu fiquei muito pouco tempo casado, muito pouquinho mesmo, 3 meses. E aí eu queria separar. E nessa separação demorou tipo assim 7 anos para me conseguir, porque eu lá nos Estados Unidos era difícil se separar, coisa aqui no Brasil. Aí apareceu um Hélio Leite na televisão falando que fazia separação. E aí, Estados Unidos. Nos Estados Unidos, mas que separaria aqui no Brasil. Mas quanto você pagaria? Não, aí no caso não ficou tão caro. Mas você conseguiu separar? Consegui. E justamente eu moro aqui em Poços de Caldas, sabe onde eu fui separar? Em Curitiba. Isso que eu não entendo. Mas se você pega a minha certidão meu aqui em Poços, aparece lá em Curitiba, onde eu fui. Isso. Mas deixando o casamento, você, por exemplo, como é que foi no dia a dia? Como é que é a convivência com brasileiros? Como é que é o brasileiro é um bom companheiro? Como é que é tá ali no embate de emprego, moradia? Vamos dividir em partes. Emprego, como é que é? Trabalhar com brasileiros, você trabalhava com brasileiro ou com americanos? Olha, Walter, tem pessoas boas. Em todo lugar onde você vai, tem pessoas boas. Mas quando você chega e entra numa firma, tem brasileiro, sempre tem os problemas que vai ter. Tem brasileiro bom, mas a maioria dos brasileiros, ele quer segurar o trabalho dele. Por quê? Por causa do inverno. O inverno lá não é 3 meses. O inverno dá 7 meses. 7 meses. Começou em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. E se estende um pouco ainda abril. Então você tem pouco tempo para ganhar dinheiro. Então eles querem todo mundo fazer o trabalho. Por quê? Porque é para trabalhar dentro. Aí você continua trabalhando. Você continua trabalhando um ano inteiro. Mas se você não conseguir esse trabalho, você vai ficar esse tempo todo parado lá nos Estados Unidos. E isso acontece. Tá. Mas então você está dizendo o seguinte, que o brasileiro dentro de uma empresa, isso você fala, de uma empresa quando você é contratado dessa empresa. E aqueles imigrantes que trabalham por part-time, trabalham por semana com brasileiros, como que é isso? É muito difícil. Bom, part-time hoje eu trabalho com uma pessoa, aí amanhã eu vou trabalhar com outra pessoa. E geralmente chega no inverno, você vai para a esquina, tanto lá em White Plains, tanto em Mount Vernon, e tanto em Port Chester, sempre tem a esquina onde os brasileiros pegam serviço. Você fica à deriva, você fica lá esperando ver se alguém tem algum trabalho para você fazer.
Aí você não pode escolher o trabalho. O que aparecer, você tem que ir. Porque é uma época difícil, é uma época que você precisa do trabalho. Por quê? Você precisa pagar o aluguel, você precisa comer, você precisa vestir. E lá nos Estados Unidos o negócio é muito complicado. Você tem o dinheiro, você tem que fazer isso. Deixa eu só explicar para quem está vendo. Part-time é o seguinte, você trabalha por um dia. Não há uma contratação. O contrator chega e fala, você é pintor? Estou precisando de um pintor. Então é só para aquele dia, ele te paga o dia e está dispensado. Então as pessoas que estão sem um emprego fixo e part-time, então ela fica assim, trabalha com um, trabalha com outro. Quando ele fala da esquina, é que tanto na cidade de Mount Vernon, White Plains, tem uma esquina, são as famosas esquinas dos brasileiros. Quem não tem trabalho, está de part-time, vai para essa esquina. Chega lá às 6 horas da manhã, 5 da manhã, aí os contractors, ou seja, eles passam com um caminhão e falam, preciso de 20 pintor, você é pintor? Vem para cá. Então já preciso de 10 marceneiros. Então ali naquela esquina eles contratam ali rapidamente para um part-time. E se o cara for bom, o contractor, ou seja, o empresário contrata e você passa a trabalhar fixo. Deu para entender? Então a esquina que ele coloca é exatamente isso. Então, por exemplo, trabalhar com um brasileiro, o brasileiro paga, ele paga corretamente? Tem brasileiro que paga corretamente, tem. Mas tem aqueles também que... E ganha-se por semana lá? Sim, por semana. Toda sexta-feira ou sábado, você entendeu? Eles acertam com a gente. E qual o trabalho na construção civil assim, mais disputado, que tem mais gente, sempre tem um foco que tem mais brasileiros? Pintura. Pintura? É. Tem muitas pessoas. Na época, era mais... eram muitos pintores. Muitos pintores. E qual o trabalho que você não recomendaria, que é complicado? Bom, pra mim, que é complicado é landscape, porque landscape duro, é jardinagem. É difícil demais. Eu falava assim, pega aquelas madeirinhas, você pegava aquele monte de madeira, chegava no final do dia você estava quebrado. Porque, na verdade, os jardins das casas americanas são imensos. Nesses jardins... Então o pessoal não gosta muito porque dá muito trabalho, não ganha tanto e no final do dia ele está arrebentado. E outra coisa, que cortar a árvore também, aquelas árvores imensas, como você vai fazer aquilo? Um perigo, é um perigo, aquelas árvores nos Estados Unidos é muito altas, você subir lá em cima, você ir cortando devagarzinho, precisa derrubar ela. E tem muito acidente, né? Nossa, muito mesmo. Tem muito brasileiro hoje com problemas de coluna por cortar árvores nos Estados Unidos. Agora vamos para o tópico moradia. É caro morar nos Estados Unidos? É caro pagar um aluguel? Como é que é a questão de morar nos Estados Unidos? Olha, Walter, a moradia, principalmente assim, que eu vejo lá, que eu vi, né, em Mount Vernon, é difícil. Porque cada um quer ter o seu canto. Mas o teu canto custa dinheiro. E se custa dinheiro, você aluga um apartamento. Se você aluga um apartamento, é muito caro para você, porque você precisa dividir. Ou você põe 2 pessoas ou 3 pessoas. Aí que começa o problema. Porque aí vai chegar no inverno, geralmente os rapazes trabalham por fora, chega no mês de outubro, já estão parando o trabalho, aí começam os problemas. Por quê? Porque aí se você não tem trabalho, a pessoa não tem trabalho, se ela não trabalhar por dentro, ela não tem trabalho, as contas começam a chegar, você entendeu? As pessoas, o dinheiro ele está mandando aqui, porque ele está fazendo as coisas aqui, impostos no Brasil, ele tem que mandar. Só que ele esquece que ele tem que pagar lá, ele tem que comer, ele tem que beber, o aluguel vai embora, é a luz. Então aí fica complicado. Chegava no final do mês, se estava no meu nome lá, Silas André, eu tinha que pagar. Independente da outra pessoa pagar ou não, o americano ia vir conversar com você. Eu falei, não tem nada com as outras pessoas, você tem que pagar aqui. E aí as pessoas... simplesmente fala, não tem dinheiro.
E tem aquelas também que muda de endereço, não dá Muitos. satisfação e deixa a conta É pra muito você. complicado. E isso tem que falar, é uma coisa boba, mas eu tenho que falar. Se a pessoa, você está morando junto, todo mundo tem que ser amigo e coletivo. Você entendeu? Chega, compra as coisas, todo mundo gasta e vai o espertalhão, pega as coisas das pessoas, rouba. Isso aí eu vivi. E eu sei que eu estou falando. É muito problema viver com a outra pessoa que você não conhece. A bagunça, você é um cara calmo, aí você vai conviver com uma outra pessoa que você nem conhece, que veio aqui do Brasil, que veio lá do norte de Minas, e isso aí acontece, sabe, é totalmente diferente. E essas pessoas não conseguem conviver com você porque você tem um outro estilo de vida. E isso acontece. Deixa eu só explicar para quem está entendendo. Quando existe muitas pessoas numa casa, a geladeira é dividida. Às vezes pega uma geladeira, então fica uma parte, por exemplo, do Silas, outra parte do fulano, do ciclano. Então o que é do Silas você não pode mexer. O que ele está dizendo dos roubos é que alguém vai lá e pega a parte dele. Como que ele vai saber? Está dividido em 4, 5 pessoas. Então, quer dizer, ele deixa ali, vamos supor, o leite que ele precisa, quando ele chega de trabalho, o outro já tomou leite. Quer dizer, são coisas mesquinhas, básicas, mas que acontecem. E você deve estar perguntando, mas nos Estados Unidos não é tudo barato? Ganha esse dinheiro fácil? É tudo tão barato assim, Silas? Olha, tem certas coisas que é barata, tem certas coisas que não. Mas a alimentação dá para você comprar, porque eu tinha o cartão do Costco, é um imenso supermercado. Esse Tem Mais aqui, ele dá uns 2 do Tem Mais, o Costco. E você ia lá e comprava, já comprava de bastante coisa. Você entendeu? No atacado. E você vinha, então você supria tudo, a geladeira e tal. Só que aí as pessoas não queriam ajudar. Tá, não tem que ajudar, não tem problema. Não tem problema nenhum, né? Mas aqui a gente coloca aqui, é a pessoa só beneficiando e mandando dinheiro para o Brasil. Certo. Agora, Silas, me fala uma coisa, por exemplo, hoje uma média de uma pessoa como você, que não tem família, tá ele morando com outras pessoas, pagando aluguel, pagando cable, internet, tem que pagar o seguro do carro, se movimentar, ele ganha assim uma base, só para quem está assistindo, ganha quanto? Ele precisa gastar quanto por mês nesses gastos? Agora, eu não sei como não, está. Na sua época. Na época. Não, bom, na época, você tinha que estar ganhando pelo menos assim uns $500 na época. Pelo menos $500, um mínimo. Não, não é o ganho, é o que você gasta. Ah, no final do mês daria tanto quanto? Você gastaria assim, vamos dizer, se for tudo dividido, certo? Você gastaria mais ou menos uns $800, $900 por mês. Né, cara, hoje já subiu, que hoje eu tive pesquisando, um cara sem a família, ele gasta mensalmente $1.400 para ele se manter razoável, simples, sem gastar, sem nada. Então, quer dizer, já subiu bastante. Silas, então, para a gente... Não, nos Estados Unidos tem inflação. Tem inflação também. Agora tem inflação. Sempre teve, né? Agora, Silas, para quem está assistindo, que quer ir para os Estados Unidos, vão morar, para a gente finalizar aqui, o que você tem para dizer para quem quer viver como imigrante nos Estados Unidos? Vale a pena o risco? É um desafio louvável? O que você aprendeu com tudo isso? O que você pode dizer para quem está vendo? Bom, eu tenho que falar para você que está aí. Bateu na porta? Mas quem é na porta? É a sorte, é Deus falando. Vem uma vez para todo mundo. Faça você. Vá. Não deixe para depois. Vá que você vai conseguir. Você vai ter uma vida melhor. Mas seja uma pessoa boa, honesta e justa. Ok. Pois é. Esse é o Silas. Silas André, obrigado pela entrevista. 13 anos nos Estados Unidos. Hoje está estabelecido aqui na cidade de Poços de Caldas Mineira. Tranquilo. Vivendo a vida dele. Foi a escolha dele. Silas, obrigado. Ok, buddy. Ok? É isso aí. Gostou do vídeo? Tem mais entrevistas, depoimentos, entrevistas com advogados de imigração, uma série de informações, como tirar o visto.
temos a consultoria para você tirar o visto, passaporte, tudo que você precisar. Se inscreva no canal, dê o seu like, participe da Hora Mundial, é extremamente importante, contamos com você.